A vida ela é cheia de momentos que são momentos assim decisivos, né? Onde uma história morre, nasce outra, onde uma história muda, nasce outra, e você acomoda essas duas histórias, né? Une o passado, o presente e cria um novo futuro. A vida nos oferece essas coisas, né? A vida nos oferece essas oportunidades, né? Esses sinais. Quando a gente está diante de sinais, é super importante, né, que a gente fique atento a esses sinais, porque eles podem estar indicando um caminho, eles podem estar indicando mudanças, eles podem estar indicando momentos na vida da gente que talvez a gente nunca mais recupere, ou então seja aquele instante da construção, de construir um novo trabalho, construir um novo tempo, né, de realização de sonhos, iniciar caminhadas em direção a um objetivo, a um propósito, e que isso nos faça sempre muito bem, né? Porque a gente não vai criar condições para a gente que sejam conflituosas, então isso não é legal. Desde que eu saí do quarto, lá da estrebaria, eu aprendi muito, né? E um grande aprendizado que eu tive foi naquele momento que eu fui lá na delegacia, né? Já comentei com vocês aqui da história da delegacia, aquele foi um grande momento para mim, né? Porque quando eu voltei para o meu lugar, depois daquele trauma que se tornou até uma história legal, né? Porque o delegado era meu primo, eu resolvi fechar tudo e observar sob um outro ângulo tudo aquilo que eu fazia. Eu tinha construído o Centro de Integração da Vida, eu tinha um projeto social muito grande, envolvia 80 famílias, de uma olaria que tinha num bairro próximo aqui de Cotia. A gente tinha muitas crianças, né, onde a gente fazia muitos eventos. Então, muita coisa acontecia no Centro de Integração da Vida. E lá era o meu consultório, lá era o meu laboratório. Eu chamo laboratório assim, era o lugar que eu trabalhava, né, o labor, e o lugar que eu orava, né, que eu meditava e que eu atendia. O meu atendimento era fazer leitura de aura. Eu, claro, quero ainda falar sobre esse assunto, porque eu quero dirigir uma aula sobre a aura, né, mais detalhada para vocês. Então, aí na frente do nosso curso, dos nossos encontros, você vai ter uma aula mais detalhada sobre aura, a memória humana. Então, isso é importante, né, para a gente fechar bem o nosso conhecimento para que vocês possam atuar de maneira prática, né? Eu sei que a uma altura dessas, muita gente, quando eu começava logo no início da minha caminhada, que eu dava muita palestra, muito curso, né? Eu não fazia ainda as alquimias florais, muita gente olhava para mim e falava assim: mas para você é fácil, porque você vê aura, para você é fácil. Esse é um caminho fácil. E aí eu ficava pensando naquilo, sabe? E isto é uma crença que não é uma crença legal, entendeu? Você achar que você não vê, todo mundo vê. É que existem mecanismos interiores que favorecem algumas pessoas e alguns mecanismos favorecem por um outro lado. Uma boa anamnese é fundamental para que você faça um bom trabalho. Mas uma coisa que eu aprendi, muito mais do que essa coisa de ver aura, foi que o corpo fala. O corpo está falando. Né? Então, quando vem uma pessoa que diz assim, eu tenho muita prisão de ventre. Então, eu já olhava para ela falando, eu estava vendo aquele vermelho dela que estava enfraquecido. Aquela ira, aquela revolta, aquela braveza, aquela
né, raiva, estava tudo ali entupido. Então o corpo estava falando, né, aquilo que estava escrito nas suas memórias. Então era, por exemplo, uma pessoa que sabia dizer não, uma pessoa que não sabia impor um limite ao outro, uma pessoa que tinha perdido o poder, sabe, de bater o pé, como uma criança faz. Uma criança, quando ela bate um pé, assim que ela grita, que ela berra, se você não interromper, ela vai se acalmar logo em seguida. Se você interromper, à noite você vai ter que ficar acordado porque ela vai estar em febre. Ela vai estar febril. Porque ela não conseguiu tirar aquilo de dentro dela. Então, o que é importante? Eu acho hoje, por exemplo, na minha leitura, na minha experiência, que é muito mais importante você entender como o corpo fala. E a partir dessa prática, né, você vai praticando isso, você vai treinando isso, você vai vendo que vai clareando a sua mente, a sua intuição, ela vai despertando através de um caminho de prática. Quando a gente pratica alquimia, a gente fica muito melhor a cada dia. A prática, ela é fundamental para que você se torne cada dia um alquimista melhor do que você era ontem. Nesse primeiro momento, né, que eu fazia leitura de aura, era um momento assim, eu não sabia muito o que fazer com aquilo. Então, nessa proposta de ensino aqui para vocês, eu já tenho um encaminhamento, né? Vocês não precisam passar por essas, vamos dizer, essa ansiedade que eu passei, porque eu via, mas eu não sabia o que eu era durante um ano. Eu não sabia o que era aura. Eu fui começar a entender o que era aura quando eu comecei a aproximar a mão dos meus pacientes e eu observava que aquele estímulo que eu dava ao corpo, aquele estímulo energético que eu dava à aura, as pessoas tinham catarse. Então estava lá aquela nuvem escura na área do peito, quando eu aproximava assim para fazer uma massagem nas costas, na altura do peito, nos próprios peitos da pessoa, ela tinha catarse, sabe? Porque meu pai nos abandonou, estão vindo muitas imagens na cabeça. Então, eu não sabia o que fazer com aquilo. Hoje eu sei. E o nosso encontro aqui também tem, né, de todos os objetivos, que é o autoconhecimento, a autocura, né, dar para vocês essa prática. Você vai saber o que fazer com isso, não é? Quando a gente falando de aura ainda, né, por exemplo, a aura, ela precisa de quê? Ela precisa de canais de eliminação. Canais. Assim como o corpo, né? Então o corpo tem a urina, né, as vias urinárias, o corpo tem o digestório, né, o sistema excretor, o corpo tem a sudorese, né, o esquema, toda a pele, as glândulas sudoríparas, de eliminar também coisas que estão no corpo, no sangue, toxina, o sistema imunológico, o sistema linfático, né, que cria aquelas bolsas, aqueles linfonodos ali, onde você tem o corpo ali apertando para matar, né, aquelas bactérias, aquelas toxinas, para tirar de você. E a aura usa esses mecanismos, né? A aura usa. Então, por exemplo, a parte de baixo da nossa aura usa o quê? A parte de baixo do nosso corpo. A parte de baixo da nossa aura é vermelho, laranja, amarelo. Então usa o quê? Usa a bexiga, o sistema urinário, o sistema excretor, né? o nervo esquiático, né? Que a gente chama de ciático. Usa também para quê? Para eliminar tensões, para eliminar toxinas mentais, para eliminar sentimentos mais grosseiros, que são, na memória, quando você tem experiências mais grosseiras, os tons são vermelho, laranja e amarelo. Dúvidas, ansiedades, o estômago, né? Muito do que o trabalho que o estômago faz, por exemplo, tira muita ansiedade nossa. Por quê? Porque o estômago ele tem uma acidez. Assim, se você tá um prego no seu estômago, você tira depois, não tem mais prego. O
prego some. Para você ter uma ideia da capacidade de ácido, de corrosão ácida que o nosso estômago tem. Inclusive, a gente tem aqui um diafragma que protege, né? Para que essa acidez não suba. Porque se ela subir aqui pelo esôfago, vir até a garganta, ela pode queimar, inclusive, você por dentro. Provocar queimaduras. De tão forte que é o processo de acidez estomacal. Então, para isso também o corpo se utiliza desses ácidos para eliminar o quê? Eliminar as nossas emoções. É por isso que uma pessoa muito emotiva, uma pessoa muito cheia de expectativa, ela tem úlcera, ela tem gastrite, ela tem má digestão, ela fica sempre com aquele bolo aqui, né? Por quê? Porque ela tem uma situação indigesta, onde ela não consegue digerir aquela situação. Então, na época, por exemplo, eu não sabia o que fazer com isso, né? Por exemplo, pessoas onde eu detectava manchas ou fumaças ou aquela coisa mais escura, aquelas tensões na memória verde dela, né, que está diretamente ligado a quê? A maneira como ela ama, a maneira como ela se integra, a maneira como ela se apoia nas pessoas, a maneira como ela ama, literalmente ama. Porque o verde é o amor, né? Para o cérebro, tudo aquilo que significa amor, a sinapse é verde, a informação desce pela coluna e vai ser armazenado nessa área aqui. Então eu percebi o quê? As pessoas já vinham reclamando de quê? De depressão, de angústia, de melancolia. Então não precisa ler aura, né? Precisa ler o corpo, porque o corpo fala. E quando o corpo começa a falar a informação que vem lá da memória, a coisa tá feia. A coisa tá feia, né? Porque a coisa tá pesada, a coisa tá densa. É muito fácil você fazer cocô. É muito fácil você vomitar. É muito fácil você fazer xixi. É muito rápido. São canais excretores assim que lidam com o quê? Com volume de fezes, com volume de toxina. Né? Uma sudorese boa, nossa, tira muito sal, tira muita toxina do corpo. Porque é o corpo inteiro que faz isso. E assim é muita informação. Agora, quando vem da aura, às vezes a pessoa ela consegue eliminar num primeiro momento, mas ela não consegue se livrar daquilo. Então tem gente que faz o quê? Que fica repetindo o padrão, que fica repetindo a lembrança, que não entende o sinal que o corpo está dando. Para com isso, porque isso está te ferindo. Está te fazendo um mal. Então é interessante que você comece a reestruturar as informações que estão na sua memória para que essas informações não se tornem densas o suficiente para que chegue num nível, não é, de realmente machucar o seu corpo. Então, é muito interessante isso, né? Não precisa você ver aura. O que precisa é você fazer uma boa leitura, pois o corpo fala. E uma vantagem, o corpo não mente, né? A pessoa mente, né? Se eu disser, por exemplo, uma pessoa que tem um problema, né, respiratório, se você disser, isso aí tem a ver com contato com o mundo. A gente tem muito mais contato com o mundo no pulmão, no ar, do que com o pé. Muita gente acha, põe o pé no chão, põe o pé no chão. Eu nunca falo assim. Eu sempre falo assim, respira melhor. Respira melhor, porque assim você entra em contato com o mundo, mesmo que você esteja com o pé fora do chão. Então, é interessante conhecer os meandros do corpo. É interessante conhecer como o corpo fala, para que vocês fiquem craques e vocês possam ajudar muita gente a sair desses transtornos, né, que são passageiros, são transtornos de eliminação de toxinas que são mentais, toxinas que são sentimentais. E depois, claro, desse encontro, dessa prática, desse despertar, dessa autorresponsabilidade em se tratar, em se cuidar
cuidar do outro dessa experiência, a gente pode vir no futuro novos encontros, né? Para que vocês aprofundem ainda mais esse tema da alquimia lá na escola de alquimia contemporânea, né? Na minha escola de alquimia contemporânea. Mas foram muitas experiências com essa leitura, mas eu não sabia o que fazer com isso. Eu não sabia como acelerar processos, né? Às vezes, por exemplo, uma pessoa era muito mental, né? Aí é muito mental, aí trabalha muito mental, aí dá aula o dia inteiro, aí fala o dia inteiro, aí atende o dia inteiro, né? Vai para casa, chega acabado. Então, onde vocês acham que está a maior concentração de energia de uma pessoa quando ela vive assim muito mental? A coisa vai subindo, né? Que aí o que ela come, o corpo diz, não, bota lá para cima, porque ela usa muito a parte superior, a parte inferior não. Então essa é uma pessoa que às vezes chega dizendo assim, eu tenho um intestino preguiçoso. Ela não tem raiva, ela não tem ira, ela não quer sair dando chute no pau da barraca, mas ela tem o mesmo sintoma que esse cara que quer dar o chute no pau da barraca e não dá, tem prisão de ventre. Mas a prisão de ventre dela se origina onde? Numa pessoa extremamente mental. Uma pessoa que tem 10 livros de cabeceira por semana. Não dá conta, o sistema não dá conta. E assim, tudo que ela come traz de energia para se recuperar do desgaste na vida dela, diária, mental, vai tudo lá para cima, não vai nada lá para baixo. Então, na hora que o intestino quer força, energia, vitalidade para funcionar, não tem vermelho suficiente para isso. Né? E às vezes a pessoa tem muito vermelho, mas não solta, não libera. Por quê? Porque aprendeu que mulher não pode gritar, mulher não pode mandar ninguém para a puta que o pariu, ninguém para aquele lugar. Não pode falar porque isso é deselegante. Então ela vai, né? Você vê uma coisa muito interessante. Quando eu atendia, era uma coisa muito interessante, que era assim. Atendi uma mulher, eu tenho prisão de ventre. Atendi a segunda mulher, eu tenho prisão de ventre. Atendi a terceira mulher, eu tenho prisão de ventre. Atendi um homem, era diferente. Ele não reclamava de prisão. Às vezes eu perguntava, você tem prisão de ventre? Não. Nossa, eu vou todo dia no banheiro, às vezes até 3 vezes por dia. E eu comecei a perceber que o temperamento humano feminino, o temperamento humano masculino são muito diferentes. As culturas são diferentes. O ensino é diferente. As cobranças são diferentes. Então aí eu comecei a ver o mundo, o universo que separa os sintomas da mulher e os sintomas do homem. Então a mulher tem muito mais enxaqueca, a mulher tem muito mais prisão de ventre. Olha, você sabe que hoje a taxa é mais ou menos 7-3. 70% das pessoas que têm prisão de ventre é mulher. 30% é homem. Imagina, 70% é mulher. Então, o que é que tem aí? Tem alguma coisa aí. Então, fui aperfeiçoando, estudando, aprofundando as leituras, né? E isso eu quero oferecer para vocês. Toda essa experiência aqui nesse nosso encontro de alquimia, nesse nosso encontro, né, de cura, nesse nosso encontro de aprender e aplicar. Né? Essa é a filosofia principal da nossa escola. É aprender, né? É se cuidar e aplicar. E levar esse conhecimento para as pessoas que estão ao nosso redor. Vocês vão ver nos nossos encontros, assim, que tudo que eu falar, vocês vão identificando com muita gente ao redor de vocês. E aí é uma grande oportunidade para quê? Para você trazer isso para a prática, para você trazer isso ali para o mundo real e que você possa muito bem ter sucesso nessa sua vida profissional como um terapeuta, né, que se trabalha e que leva esse trabalho para o outro. Isso é fundamental. Isso é fundamental. E aí eu fui aprendendo muito
com a aura, sabe? O movimento dela. Então, uma vez eu atendi até ele era jogador de futebol. E ele ficava assim, sabe, no consultório, como se ele tivesse, sabe o jogador quando vai se aquecer para entrar no campo? Nossa, ele ficava assim, me irritava, sabe? Quando ele chegava lá no nosso laboratório, eu vou chamar laboratório, não era laboratório, porque eu não fazia nada ainda de laboratório, mas laboratório no sentido real da palavra, né? Laboratório, trabalho e oração, era lá que eu fazia esse trabalho, e orava muito, né? Ele ficava assim o tempo inteiro, sabe? Nossa, era muito difícil conversar com ele. Por quê? Porque como ele estimulava muito o corpo dele, sabe? Ele era muito sexual. É tanto que uma grande dificuldade na época é ele conseguir fazer aquela tal de concentração. Então ele não conseguia ficar na concentração. Então ele fugia da concentração para transar, para ter relação. Porque ele não conseguia ficar lá, porque não pode, né? Quando eles estão em concentração, eles têm que economizar o máximo a energia para dedicar essa energia ao jogo de futebol, porque eles chegam a perder, tem jogador de futebol que numa partida perde 3 quilos, 3,5 quilos. Então é muita energia que vai ali. Então eles têm que economizar tudo. Mas ele não aguentava, causava muito problema por isso, né? Ele era um jogador famoso na época. Então eu via uma coisa interessante, né? Quanto mais estímulo, por exemplo, você dá ao corpo, os atletas de uma maneira geral, eles tinham uma aura muito para baixo, diferente daquela que tem a aura muito para cima, que era psicóloga, que era professora, passava o dia inteiro dando aula, passava o dia inteiro sentado numa cadeira atendendo, e aquele cara passava o dia inteiro treinando. Então eu via que a aura ela podia se deslocar, ficar muito mais para cima e muito mais para baixo. Então a minha primeira experiência, né, com esse tipo de coisa, de observação, era assim. Para aquele que estava muito para cima, eu dizia, vai jogar futebol, vai fazer karatê, vai para uma academia, porque eu não tinha outra solução. Quando via aquele jogador, eu dizia, ai meu Deus do céu, tem que fazer um yoga, você tem que ir para um cara que te ensina a meditar, a relaxar. Você tem que ficar muito mais assim, você tem que ficar mais, sabe, mais docinho. Você está muito amargo, você está muito contraído, você está muito denso. E uma outra coisa muito interessante que eu observava era com essa questão. Vocês sabem que o nosso cérebro, ele tem o cérebro direito e o nosso cérebro esquerdo, né? Então, às vezes eu atendia pessoas que elas tinham uma aura mais para uma banda, sabe? Eu via gente assim, com a aura mais para a direita. Eu via gente com a aura mais para a esquerda. E eu ficava pensando, gente, o que significa isso, né? Por que aquele cara, quando eu olho para ele, eu vejo ele com a aura mais à direita? Ou vejo ele com a aura mais à esquerda? Então, eu descobri depois, no papo, nas entrevistas, nos atendimentos, por exemplo, aquele cara que tinha a aura muito mais para a esquerda, ele dava muito estímulo ao cérebro direito. Então, era artista, entendeu? Era um poeta, era um filósofo. Então, ele usava o quê? Ele usava muito a criatividade, que está muito mais, 70% dela é no cérebro direito que ela acontece. Médiums, pessoas muito intuitivas, pessoas muito sonhadoras, pessoas que divagavam na vida. Aí, tudo para a esquerda. Era muito interessante isso. E outras pessoas que tinham a aura mais para a direita é porque usavam muito o cérebro esquerdo. Então, professor de matemática, física, sabe, o cara estava fazendo uma pesquisa, defendendo uma teoria, defendendo uma tese. Então, ele estimulava muito um lado da cabeça só. E aí, o que é que começava? O estímulo da sua memória gravava informação de um lado da memória, não do outro. Então, eu fui aprendendo ao longo da minha jornada, da minha caminhada, essas nuances, mas eu não sabia o que fazer com isso.
Entendeu? Então, o que é que eu fazia? Lá, o filósofo, eu dizia, para de filosofar e assim, ó, vai inventar uma atividade mental que seja concreta, que seja matemática, que seja física, que seja obrigue você a entrar numa linha mais cartesiana de pensamento. Aí, para aquele que era mais, né, cartesiano, estava defendendo as teses, eu disse, dá um relaxe aí, dá sabe, a tua mente ela precisa parar para poder vir mais para o lado mais criativo, o lado mais sensível, você precisa dormir mais, você precisa parar com essa coisa de ficar na matemática, na física, sabe, na coisa concreta, pelo amor de Deus, porque assim, eu já tenho experiências aqui no consultório, que gente assim, por exemplo, podia machucar até a cabeça, machucar o cérebro. Então, de vez em quando eu chegava lá, uma pessoa torta assim, já vinha com esse histórico, porque o corpo fala. O corpo faz, não precisa ver aura, o corpo fala. Esses caras diziam, eu sinto uma dormência muito grande do lado direito, eu sinto uma dormência muito grande do lado esquerdo. Nossa, eu encosto meu braço assim, ó, na mesa, daqui a pouco está tudo formigando. E eu sou um atleta, por exemplo. Eu sou um atleta. Eu não entendo por que é que isso acontece. Já fiz fisioterapia, já fiz um monte de coisa e parece que não ajeita, porque aquilo era cérebro. Então isso são experiências. E essas experiências, né, elas foram adquiridas com atendimento. E quando a gente adquire a experiência com atendimento, depois a gente chega a conclusões. E essas conclusões todas que eu cheguei, eu não assino embaixo dizendo que isso é a verdade, porque existem muitas nuances. Mas existe o quê? Existem nuances que são gerais, são generais, né? São nuances que são comuns a um grupo muito grande de pessoas. E por ser comum, a gente fica mais seguro que uma grande parte da população sofre com esses desequilíbrios na área da memória, na aura humana, que são esses desequilíbrios que levam o corpo a sofrer, porque eles entram, né, num processo de caos. Então, essa experiência de leitura de aura, claro, eu ainda quero voltar aqui nas aulas para que eu possa estar aqui com vocês, orientando vocês, passando essa experiência com tudo pronto para vocês já pegarem tudo isso, né? Já arranjado essas fórmulas e a alquimia para isso, para a gente reestruturar o ser, para a gente organizar ele, para que ele possa se autoequilibrar. E a partir daí, né, com essas limpezas, com esses detoxes, com o combate a esses desequilíbrios na memória humana, imediatamente a gente tem uma resposta no corpo e aí a gente poder fazer um bom trabalho, tá? Então, eu quero falar um pouco agora no próximo segmento com vocês sobre aquilo que eu já toquei no assunto na aula anterior, que é a primeira aura de planta que eu vi, o prosseguimento disso, isso deu em alguma coisa, né? Eu quero dar na próxima aula isso aí. Isso foi para algum lugar. E para aquele lugar, aquele estudo, aquela pesquisa da aura das flores, das ervas, que aí eu depois associei a experiência com a leitura de aura humana. A coisa muito boa, o que era? A coisa muito boa, depois de um tempo, claro, era que agora eu tinha uma solução. Então, quando eu vi o cara com a aura lá em cima, eu sabia como colocar embaixo, com determinada alquimia. Quando eu vi um cara intoxicado, com a memória totalmente intoxicada, eu sabia como tirar essa toxina da aura dele, encaminhar para o corpo, para as vias naturais que trabalham muito bem com esse tipo de toxina, para ele fazer cocô, xixi, suar, né? Fazer as catarses, para que aquela coisa não machuque ele.
não é? Para que aquilo não chegue a ferir o corpo. E aí eu tinha uma solução. E essa solução a gente vai descobrir juntos no nosso próximo papo.